Carmo Lamego da Silva Santos, 25/11/1954. Nasci no Conselho de Freguesia do Bunheiro, no Conselho da Mortosa. Passou lá a sua infância, no Bunheiro? Passei, até aos 20 anos. A minha infância, nós somos uma família numerosa, porque agora somos 10 filhos, éramos 11 filhos. O meu pai trabalhava numa fábrica aqui em Avanca, que era a Bico, que era de móveis metálicos, fazia aqueles móveis para os hospitais. A minha mãe tecia, era tecedeira, quando podia, porque depois com tantos filhos. Como é que eram as condições em sua casa? Eram muito más, eram fracas as condições. A casa era dos meus avós e viviam lá os meus avós também. E nós vivíamos lá na casa, mas começámos a ser muitos filhos e a casa tornava-se pequena para nós todos. Dormíamos 4 numa cama e aquilo tinha que se fundear, mas pronto, dentro dos possíveis, nada, não tínhamos água canalizada. Tinha um poço, uma bomba, e tomávamos banho numa bacia. Quando comecei a ter água canalizada, na altura que eu casei, quando eu casei muito nova também, para aí 4 anos. Depois para a casa onde eu fui, já tinha água canalizada, já tinha. Apesar que eu fiquei a viver no anexo dessa casa, que era uma casa grande, e depois nós tínhamos a parte da casa da senhoria, que já tinha casa de banho, tinha águas canalizadas e tudo, e nós nos anexos ainda não tínhamos a casa de banho completa, tínhamos uma sanita que fomos nós até que fizemos aquilo para termos melhor qualidade, mas depois passámos a tomar banho na casa da senhoria, porque ela ficou muito nossa amiga e como não estava lá durante a semana, e às vezes passava-se quase um mês sem ir, que estava a viver no Porto, e nós usávamos, que ela mesmo própria queria que nós usássemos a casa. Queria que até passássemos depois para a casa, mas nós queríamos mais a nossa privacidade. Pois, claro. Íamos tomar banho na casa, mas... Depois, quando eu fui para arranjar esta casa onde eu estou, agora que estou a viver aqui em Partilhal, aí é que nós já ganhámos outras condições. Quando me casei, ainda fui viver, tive para aí 2 meses que vivi em casa dos meus sogros, a Avanca, uma barriga da Avanca. Mas depois, assim, o ambiente, eu não gostei muito daquilo e acabei por decidir que não queria lá estar para Partilhal. E viemos para cá. Arranjamos um anexo, dessa casa, e estivemos aí há 4 anos. A minha filha mais velha nasceu ainda lá, nesse anexo. Depois a outra mais nova já nasceu na casa onde eu estou. Os meus avós ainda cozinhavam a lenha. Também depois houve uma tia nossa e o marido que viviam numa casa à parte e depois essa casa, eu não sei se a casa ficou muito mal, não sei como é que aquilo foi, já não lembro porque eu era pequenina. Eu sei que a minha tia passou também a viver depois na casa dos meus avós, eles tinham lá um quarto e depois a minha tia cozinhava com a minha avó à lareira, daquelas panelas de ferro. Sim. Cozinhava. A minha mãe já cozinhava, a princípio eu lembro que era uma máquina daquelas a petróleo, era uma máquina a petróleo. Depois a minha mãe já comprou tipo uma grelhazinha com 2 litros a gás. A minha mãe depois já cozinhava. Pronto. Como o meu pai tinha um ordenado, os meus avós trabalhavam na lavoura. E a minha tia também. A minha tia e esse meu tio, que eles não tinham filhos, mas a vida deles era a vida da lavoura. Mas nós depois a minha mãe sempre já tinha mais uma possibilidade, apesar de sermos muitos filhos, o meu pai sempre tinha um ordenado, a minha mãe, quando podia ser alguma coisa, ganhava algum dinheirito e pronto. Comer era assim, nós
nunca passámos fome, nunca. Nós não tínhamos mimos, não é? Tínhamos necessidades de algumas coisas, mas tínhamos o essencial, talvez. Tínhamos leite, porque o meu avô também tinha as vacas e a minha tia, não nos faltava leite, sopa, fazia-se sempre sopa com feijão, havia feijão, peixe, comíamos muito à base de peixe. Havia anchova, que na altura havia muita anchova, havia carapau, havia sardinha. Lembro-me muitas vezes comermos sardinhas assadas na brasa, peixe frito, carapaus fritos, peixe cozido. Às vezes a minha tia cozia pão, cozia a broa no forno, e a minha mãe nesse dia havia aqueles carapaus grandes, e a minha mãe punha a assadeira com os carapaus e íamos assim. As carnes era mais ao fim de semana. A minha mãe às vezes comprava borrego, comprava carne de porco também, tínhamos algumas galinhas que também não matava assim muitas vezes, não é? Porque na altura as galinhas é que criavam os pitos e tinha que pôr os ovos para chocar e para criar os pitos, e depois a gente não podia comer as galinhas assim. E era mais em alturas mais de festas, em que elas matavam uma galinha. Nós, lá, era o Vinheiro, onde é a freguesia aqui ao lado. Sim. Nós na festa lá era o São Mateus. Depois também havia aqui a festa do São Pedro, que também nós festejávamos, porque a nossa casa está muito a casa dos meus pais, muito próximo aqui de Pardiópolis. Está aqui muito perto da fronteira. E nós também fazíamos muito a vida aqui em Pardiópolis. Íamos a São Pedro, e tinha aqui família também, uma tia, passou agora há pouco, mas tinha aqui família, e nós também vinhamos às festas aqui porque estávamos muito perto. Vinhamos aqui ao talho, porque lá no Vinheiro não tinha talho, só tinha na Mortosa, e nós ficávamos mais perto de vir aqui do que ir para a Mortosa. São Pedro, há uns anos atrás, eu lembro-me que aquilo era festas aí, sei lá, às vezes tinha uma semana de festa. Aqui havia muita festa, e os mordomos faziam os peditórios, e depois aquilo, vinham aquela armação, aquilo ficava aí as ruas todas cheias, enfeitadas com os arcos, com as luzes, à noite fazia as noitadas, e aquilo era uma festa. Era em grande, vinha muita gente à festa, vinham grupos de lá, eu acho que ainda cheguei a ver um ou outro artista, aqueles artistas mais conhecidos, e também havia esses conjuntos típicos, assim, e tinha sempre um rancho, Aquilo na festa, assim, nós praticamente na festa não comíamos nada de especial, a não ser as mulheres que estão a vender os biscoitos, aquelas bolas de gema, as pipocas depois começaram a aparecer já mais tarde, aquelas máquinas a fazer as pipocas, só se fosse um ou outro estabelecimento comercial que fizesse ali umas sandes, ou uns petiscos, uns bolos de bacalhau, e pronto. Ali a Capela do Santo António, mas isso já foi mais tarde, que nós, agora mais tarde, é que fizemos lá a marcha, fomos lá com a nossa marcha, que eu faço parte da marcha, e eu mais outra marcha, havia 3 até, e chegámos a ir lá desfilar, mas isto até por iniciativa de nós que organizamos a marcha para ir lá desfilar. Havia os cortejos, que eram os cortejos para angariar fundos para, por exemplo, a Quinta do Rezende, que tem lá o lar, nós participávamos muito também nos cortejos para arranjar, levávamos coisas boas, isso já eu aqui em Pardiópolis, isso já era mais tarde, e para aqui, para a igreja, para arranjar as obras da igreja, para o salão paroquial, e nós fazíamos muito isso e noutros, agora está tudo muito acabado. Também frequentou a escola no Pinheiro?
frequentei a escola no Bonheiro. Fiz até a quarta classe. Depois pronto, eu era uma aluna muito inteligente. Eu fiz aquilo, passei sempre, muito boas notas e tinha uma colega minha de carteira que éramos as melhores alunas. E eu, na altura, pouca gente ia estudar e então eles queriam muito que eu fosse estudar. Eu e a Fátima, que fôssemos estudar. Nós, na altura, fomos fazer o exame da quarta classe, porque na altura a quarta classe era bem puxadinha, puxava mesmo a terceira, a partir da terceira. Nós tínhamos que saber muita coisa, já que eu vejo agora, se calhar agora no quinto ano, assim. E nós, na altura, tínhamos muito. E eu gostava de estudar, mas eu também gostava de costurar, gostava muito de costurar. E depois eu vi os meus irmãos que precisavam de roupa e eu achava que, pronto, como eram muitos irmãos e eu gostava de costurar, não quis estudar. Lá na Bertosa, quando íamos fazer o exame, porque nós íamos lá fazer o exame 2, 3 dias, que andávamos em exames. O diretor escolar, que na altura era o diretor escolar de Aveiro, que vinha-nos fazer as avaliações. E pronto, eles muito queriam vir falar com o meu pai, com a minha mãe, para eu estar. Mas eu nunca os deixei ir, porque o meu pai deixava-me estudar. Houve irmãos meus que estudaram e pronto, ele nunca se opôs a eu estudar. Eu ou qualquer um dos meus irmãos deixava-nos ir. Só que eu não fui mesmo por opção, porque não queria ir. Queria ir costurar. Trabalhei como costureira. Eu com 15 anos estava a costurar. Eu acabei a escola, tinha para aí 10 anos, e a minha mãe não me queria pôr a aprender a costura, porque achava que ela era muito novinha, depois eu era muito magrinha, porque eu era muito fraquinha para comer. Eu comia muito mal, não tinha apetite, e a minha mãe era uma preocupação também que tinha muito comigo, porque, pronto, às vezes eu lembro-me do meu pai dar-me comer na boca. Eu queria costurar e eu já na altura tinha aqui 11 anos, ainda não tinha 11 anos, pronto. E a minha mãe dizia, tu ainda não vais costurar porque tu és muito novinha. A minha mãe tinha vergonha de me pôr a costurar uma menina. Minha mãe não me deixava. Depois, lá com 12 anos, ela consegui que ela me deixasse ir aprender a costurar. Pronto, e fui. E depois eu aprendia tudo muito rápido. O que eu queria aprender, aprendia tudo muito depressa. E eu comecei a aprender, pronto, eu aprendi aquilo. O que eu queria aprender, aprendi rápido. Pois. Trabalhei como costureira, ora bem, até há 20 e tal anos atrás, e eu ainda costuro. Ainda costuro. Mesmo agora quando as marchas, isso sou eu que faço tudo. Eu que faço tudo, não consigo costurar tudo porque é muita gente, mas eu costurei até há 20 e tal anos, que eu fazia vestidos de noiva, fazia calças de homem, fazia camisas, fazia fatos de senhora, fazia toda a roupa. Toda a roupa eu fazia. E até que eu, com 15 anos, já estava a costurar sozinha. E a senhora que me ensinou a costurar tinha muita confiança, sabia que eu que cortava, desenhava, porque nós tirávamos as medidas, eu aprendi assim, a tirar as medidas e a desenhar a roupa. Não era por moldes, era desenhar, conforme ela me ensinou. A minha mãe tinha muito medo quando eu costurava para fora, trabalhava para fora. E a minha mãe, nos primeiros tempos, tinha muito medo de eu estragar o tecido, de eu ir cortar aquele tecido, fazer um fato, fazer um vestido. E a minha mãe ficava a tremer. Quando via que eu ia fazer aquele trabalho, ela achava que eu era tão nova ainda. Eu ia com 16 anos, depois havia pessoas que queriam que eu fosse, por exemplo, para mais longe. Queria que eu fosse uma semana para lá. Ficava lá a dormir e tudo. A trabalhar para aquela casa, para aquela pessoa. As outras trabalhavam em casa. E depois agora, até há 20 e tal anos atrás, é que eu comecei, foi para a minha casa agora, aqui tenho um cunhado meu que tem uma deficiência mental. Depois também um primo meu,
abriu uma agência funerária e também quis que eu fosse trabalhar com ele na agência, que ainda hoje tem outra. E esse, pronto, a partir daí que veio também o meu cunhado, pronto, ele é um homem que é preciso acompanhá-lo, ele toma banho, isso tudo, mas é um menino grande, Pois. que veio ali para casa e a minha vida mudou um bocado. E agora também tenho netos que também, eles estão sempre a pedir-me ajuda e pronto, mas gosto muito de costurar. E quando tenho uma oportunidade, gosto de fazer alguma coisa. Conhece alguém que tenha emigrado da sua família? Da minha família tenho o meu irmão, que emigrou para o Canadá. E tive um irmão que esteve no Venezuela também, que agora está cá. Mas o que está no Canadá ainda lá está. Ele foi para o Canadá porque a namorada dele estava em França, os pais, e os pais estiveram em França e depois tinham família no Canadá e foram para o Canadá. E entretanto o meu irmão namorava com a rapariga e acabou por ir. Para lá foi solteiro. Depois vieram cá casar e estão lá. Na agricultura aqui na aldeia, o que é que se vendia? O que é que se produzia? A produção maior era milho e feijão, batatas, embora pronto, também depois começavam a semear tomate, cada um para o seu consumo, não é? Embora havia pessoas que depois já semeavam mais quantidade para vender aqui no mercadinho, neste mercado que se faz em Parrilhão, que já se fazia essa feira, fazia-se uma feira de gado também, que era lá na Quinta do Rezende, e havia também um mercado ao domingo. A feira eu acho que era 2 vezes por mês, se não me engano. E aqui o mercado era todos os domingos, de manhã, até ao meio-dia fazia um mercado ali no Largo, que agora passou a ir para o mercado que fizeram ali na avenida que vai para o cemitério, naquele espaço que ali está. E aí vendia-se couve, vendia-se cebolas, também se semeava cebolas, mas ainda nessa agricultura particular, cada um semeava mais ou menos aquilo que precisava. Eu lembro-me, a minha mãe semeava cebolas, tomates, e eu também, o meu pai punha-me a ir semear tomates, eu pequena, e lá ia eu semear, plantar aquilo que ele comprava, e depois eu comprava os pezinhos e eu ia semear. E eu gostava de fazer aquilo. E eram as couves, o feijão verde, o feijão que dá, o feijão verde, as vagens, não é? Nós chamamos as vagens, tínhamos animais. Quer dizer, na altura, a minha mãe não tinha. Depois, houve uma mudança, porque eu tinha um irmão meu, que foi o meu irmão que faleceu. Esse meu irmão tinha um problema de... A minha mãe dizia que ele era mal dos nervos. O meu irmão era assim para mim. E nasceu com 7 meses. E na altura que ele nasceu, diz a minha mãe que lhe deu uns ataques. Porque naquela altura nascemos em casa. Sou a minha irmã mais nova e o meu irmão Rui é que já foram nascer para o hospital. Mas nós nascemos em casa. E esse meu irmão dava isso. E ele ficou assim, pronto, ficou... Devia dar altura, se tivesse uma assistência melhor, não é? Se calhar... E ele era inteligente, não é mesmo? Ele caminhava, pronto, um bocado desarticulado, mas andou na escola e sabia ler e escrever. Escrevia bem, era com a mão esquerda, e na altura não deixavam escrever com a mão esquerda. Agora pode-se escrever com a mão esquerda, mas na altura tinha que ser tudo a escrever com a mão direita. E ele, pronto, ainda andou, como eu não conseguia escrever muito bem, andou na escola até à 3ª classe, porque na altura, até aos 13 anos, tinha que se fazer a 4ª classe, até aos 13 anos. E eu, como tinha já 13 anos, ainda estava na 3ª classe, depois já não continuou. Depois, a minha mãe, ele queria trabalhar. Minha mãe, na altura, com aquele problema que ele ia trabalhar aonde?
Ainda andou a trabalhar a pedreiro, a servente de pedreiro, ajudante. Só que, como ele batiam, e às vezes batiam e tratavam-no mal. E a minha mãe, a partir daí, não quis mais, tirou. Isso não, assim, não podia deixar de andar assim a maltratá-lo. E tirou. Depois, como os meus avós tinham vacas e tinha a minha tia, e ele começou a ajudá-los. Era vacas e porcos, coelhos também, coelhos, galinhas. As vacas, eles quando tinham as crias, vendiam. Os porcos era consumo para casa. Matavam um porco, sei lá, por ano. Na lavoura se ajudavam uns aos outros? Ajudavam o meu avô e o meu tio, ajudavam outros lavradores e os outros ao junco, por exemplo. Havia uma época que eles iam cortar o junco para fazer a estradura para os currais, que era o estrume que era posto nos terrenos. E eles, quando, por exemplo, o meu avô precisava que eles iam nos barcos, apanhar o junco nas ribeiras, lá, nos juncais, e alguém ajudar, outros lavradores, que depois eles iam ajudá-los também a eles. E isso eles partilhavam isso. Por exemplo, depois de desfolhar o milho, às vezes também faziam as desfolhadas, olha, depois vamos fazer aqui uma desfolhada. Vinha outras pessoas ajudar, quando o outro fazia uma desfolhada, olha, vamos lá ajudá-los a eles, e havia assim aquela partilha de ajuda. E então aí o meu irmão, depois a minha mãe, como eu andava a ajudar, a minha mãe disse, olha, vai ficar aqui um vitelos novos, e tu vais tratar ele, e depois vendíamos, eram aqueles negociantes que vinham, porque havia as feiras do lado, e vinham aqueles negociantes que vinham comprar o gado às pessoas a casa, não é? Ou ia-se vender às feiras. Eles levavam as vacas, os vitelos, para a feira. E lá, ou vendiam ou não vendiam, dependendo do valor que davam e muitas vezes da necessidade que as pessoas tinham em vender, porque aquilo era contadinho. O milho, às vezes vendiam um bocado de milho para ter algum dinheiro, o leite também se vendia algum para ter algum dinheiro, porque levavam o leite para o posto, para depois virem levar para as fábricas. Onde faziam o queijo e a manteiga e isso. Que vocês coziam pão em casa? Cozíamos. Cada um tinha o seu forno. A farinha havia o moleiro. Havia o moleiro que vinha buscar o milho que era produzido por eles, por as pessoas. Levavam aquela quantidade de milho, o moleiro levava para moer e depois trazia a farinha, mas ele já tirava uma maquia para ele, para fazer o pagamento dele. Já não trazia aquela quantidade toda que ele... Pois, sim. Já era assim combinado. E aquela farinha e o pão era feito do milho que eles produziam. Aplicavam algum químico na terra ou era tudo... É assim, eu acho que eu quando era mais pequenita, eu lembro-me que aquilo era mais só o estrume, que eles faziam aquelas pilhas enormes de estrume, e era aquele estrume que estrumavam as terras. Aquilo na altura que depois começou a aparecer os adubos. Se havia alguma receita caseira que usavam quando estavam doentes? A receita caseira que me lembra era, por exemplo, estávamos constipados ou isso, era chá de limão, de casca de limão. Outra coisa que eu me lembro era, nós caíamos, fazíamos pisaduras e depois a minha mãe, havia a planta que ainda hoje há, que é raro agora, já não sei tanto, que é a planta do alchavão, umas folhinhas verdes assim. E depois, quando nós tínhamos pisaduras, muitas vezes ficavam aquelas pisaduras, a gente cai às vezes e fica, e aquilo, se havia um corte, saía o sangue. Se não havia um corte, ficava a pisadura. E eu lembro-me de ter caído e bater aqui deste lado,
do olho aqui, e ficar toda pisada por aqui. E a minha mãe pisava aquilo, essas folhas de aljabão, e punha uma clara de uva, batia aquilo, pisava aquilo no pano, pisava, fazia aquilo, depois punha num paninho de algodão, branquinho, aquela pasta, e depois colocava um adesivo, colocava aquilo, a mim foi aqui, eu lembro. E eu lembro que aquilo desapareceu assim, porque não tínhamos os cremos. Pois. E aquilo aparecia no pano, aquele saco puxava e desaparecia. Quando tirava aquilo, nós até já ficávamos aquela mancha mais clarita e no pano ficava aquela mancha negra. Fazia aquilo 2 vezes, ok, era bastante para nós ficarmos sem a pisadura. Eu lembro-me disso, de me fazer isso a mim também. E também me lembro outra coisa. Era, por exemplo, eu lembro-me que tive a tosse cigana, estava na escola naquela altura, tosse cigana, era a tosse cigana, que a gente dizia. E a minha mãe, lembro-me da minha mãe estar com um cato, que nós chamamos aquilo as figueiras do inferno, aqueles catos que são assim mais redondos. E a minha mãe abria aquilo ao meio, abria o cato, metia-lhe açúcar amarelo, açúcar mascavado. Ia lá dentro, depois fazia um furo, pendurava na corda da roupa, que tinha assim uma corda e tinha assim um murinho, tipo murinho, pronto, a casa tinha assim tipo um óleo. E ela punha aqui um prato por baixo, e pendurava aquilo e aquilo caía ali, o líquido com... E depois nós tomávamos aquilo para a tosse. E agora, naquela altura, eu lembro-me do meu pai levar-me também ao médico e a minha mãe. Às vezes ia a minha mãe, mas quando havia sempre crianças pequenas, porque nós temos pouca diferença uns dos outros. E eu lembro-me também que eu sofria muito de garganta, dedos, e ainda hoje tenho um problema. Porque isto, sei lá, eu lembro-me de apanhar muitas injeções de penicilina, que hoje estou desistida da penicilina, e íamos ao médico à Mortosa. O meu pai levava, na altura não havia carros, nós não tínhamos carro na altura, ia de bicicleta. O nosso médico era na Mortosa, que era o Dr. Lauro, que era o médico de segurança, da segurança social, não é? Era o médico da Caixa, dizia não? E eu lembrei disso. Quer dizer, há diferenças, não é? Há muitas diferenças, porque pronto, a nível da nossa vida, pronto, do campo, nós ainda também plantámos as nossas coisas. Por exemplo, o meu marido, agora que está formado nisso, também planta alguma coisa e temos lá o nosso quintal. Em relação a outras coisas, temos mais comércio também aqui. Porque na altura também havia. Nós lá em nossa casa, no Vinheiro, à frente da nossa casa, tinha também lá um comércio que já vendia tudo. Vendia tudo dentro do que havia na altura, não é? Agora há mais escolha, não é? As coisas que não havia nem na altura, não é? Mas havia o arroz na altura, havia a massa, havia batatas, havia queijo, havia marmelada. Agora aqui há muito mais escolha. As coisas não é? Temos aqui mais comércio, apesar que também fecharam algumas dessas lojinhas, dessas mercearias antigas. Mas, quer dizer, nós também agora temos outra maneira de nos deslocarmos mais às superfícies para ir buscar outras coisas. Eu próprio estive num estabelecimento. Também depois tive lá durante 6, 7 anos com o estabelecimento e a banca. Que era da minha sogra, porque a minha sogra na altura já tinha esse estabelecimento comercial, já tinha há uns anos. E depois, como ela não podia, dar a volta para eu ir, eu não queria, mas fui e também estive lá. Esse estabelecimento agora está fechado. E assim como aqui havia muitos mais estabelecimentos dessas tais mercearias, algumas eu quando para aqui vim já não lembro, já estavam fechadas. Há aqui os cafés, aqui no Largo, mas estes praticamente, que eu me lembro, existiram sempre. Talvez o mais recente depois foi o Moliceiro,
que abriu. Eu até penso que quando ele abriu, depois eu estava a viver aqui no Portugal. Por exemplo, ali a Ribeira também foi uma das coisas que havia ali uma tasquinha onde as pessoas iam ali e tinham onde tomar um café, onde tomar um pequeno almoço e isso, e os petiscos, e aquilo acabou por fechar. Pronto, fechou porque se calhar por má gerência daquela história. E não voltou a abrir, e isso era uma das coisas que ali faltavam. Acho que aqui para Lyon também andavam a falar de uma piscina também. Eu acho que faltava aqui uma piscina. Por exemplo, o meu neto e os meus netos, que eu tenho, já tenho 5. E, por exemplo, o mais novo, a minha filha anda com ele na piscina na Mortosa. E as minhas 2 mais velhas também andaram na Mortosa. E pronto, é mais um bocadinho fora de mão, é fora do conselho. Isto aqui, se calhar, isso era uma das coisas que faria falta aqui. Olha, tradições, uma delas era a festa, realmente a festa de São Pedro. Aquilo era uma tradição de muitos anos. Que eu me lembro da pequenina, eu lembro-me dessa aqui no Vinheiro, foi igual, eu sou do Vinheiro também sinto isso. E lá era a festa de São Mateus, era a festa anual, era a festa do padroeiro, aqui a festa de São Pedro. Mas também estamos muito ligados aqui, eu também já estou aqui há 40 anos, lá, a viver aqui. E eu tinha aqui uma tia que mora aqui mesmo pertinho, aqui do Pardilense, e nós vinhamos muito para aqui, também estávamos aqui muito ligados, e sempre era a festa de São Pedro, nós estávamos sempre à espera daquela altura. E isso perdeu-se. Mas, aí, porquê é que se perdeu? Uma das coisas foi a parte da igreja começou a tentar fazer, pronto, faziam uma união com os mordomos e tal, juntar-se, porque havia a festa, pronto, cá fora dos artistas e disto e do povo, não é? E lá havia a festa da igreja, que era a procissão, era a missa, era isto e aquilo. E depois, quando entrou agora outro padre, que talvez não goste muito disto, não é? Porque os outros até aí tudo corria mais ou menos. Porque o meu marido fez parte de uma comissão de mordomos, com várias pessoas aqui da terra, e que ainda fizeram ali festa e aquilo correu muito bem, só que a partir da altura que este padre começou a interferir também, e não sei se só o padre, se há alguns elementos da fábrica da igreja, que também não ajudaram em nada, quer dizer, começou a haver ali um desentendimento, porque muitas vezes havia sobras de dinheiro que eles achavam que devia ficar para a igreja, e eles pertencia pagar à igreja flores, os andores, tudo que era parte da igreja era tudo pago. O que sobrava ficava para o próximo ano, eles tinham uma conta no banco daquela comissão, e ficava para o próximo ano para continuar a festa. Só que começou a haver os movimentos e acabaram por ir de cada lado, e pronto. São Pedro era uma das tradições fortes aqui para mim. Agora temos o São Pedro, pronto, temos as marchas, que sou eu uma das que faço parte. Já não é uma semana? Não. Aquilo às vezes é uma noite ou 2, e às vezes eles põem um conjuntinho que as pessoas muitas vezes nem querem saber isso, onde junta muita gente. Porque parece a festa de São Pedro é quando vem com as massas. Pois. Eu venho também a nossa, tudo para lá, e eu costumo fazer intercâmbio com marchas, onde estou puxados, nós desfilamos em Estarreja também, temos já marchas de Canelas, de Beiros e de outras que este ano convidei, já algumas não puderam ir. E pronto, e aí vem muita gente, porque o pessoal gosta daquilo e vai, juntei gente. De resto, a festinha de São Pedro, pois, pronto, ficou.
Eu acho que os meus pais foram muito sacrificados por ter muitos filhos. Eu própria senti isso porque eu também fui, a minha mãe às vezes dizia, não, esta minha filha é tão sacrificada, porque eu queria às vezes brincar e não brincava porque eu tinha sempre que tomar conta dos meus irmãos. Eu lembro-me pequenina andar com eles ao colo e ver os meus irmãos a brincar, e eu queria brincar, mas tinha um irmãozinho ao colo que a minha mãe, para fazer alguma coisa, eu tinha que tomar conta deles. Os meus pais lutaram muito para ainda nos deixar algumas coisas. Eu, na casa que eu estou a viver, os meus pais compraram essa casa, estava em ruínas, e eu recuperei a casa toda. E eles fizeram muito sacrifício porque depois eles também, quando a vida deles melhorou mais, eles fizeram uma casa. Eu, na altura, quando eles fizeram a casa, eu tinha-me casado. Eles andavam a começar a fazer a casa, e ainda os outros meus irmãos viveram na casa. Quer dizer, eu também passei algum sacrifício bem grande, mas menos talvez com os meus pais. Porque o ter tantos filhos e a vida que eles tinham não foi fácil. Embora eu vivi muito dessa vida e sinto isso, que eu e alguns dos meus irmãos mais velhos, eu sou a mais velha, mas nós éramos todos uns filhos aos outros, pois. E talvez, pronto, tenha outras condições agora, que eles não tiveram na altura. Eu ainda parte da minha vida não tive algumas condições que tenho agora, não é? Mas não foi nada fácil também, mas foi melhor que a deles. Lembra-se do 25 de Abril? Lembro. Olha, o dia é tal coisa, eu namorava com o meu marido e ele estava em Moçambique. Ele estava em Moçambique, na tropa. E eu ia, agora na altura tinha 18, já não sou 19. Eu costurava então, eu tinha uma tia, tenho família na Mortosa, não é? E essa minha tia, que era casada com o irmão do meu pai. E o meu pai era também do dinheiro. E eu ia para lá costurar. Eu, nesse dia, era uma quinta-feira. Eu lembro-me que era uma quinta-feira. E eu ia de bicicleta para a Mortosa, lá para baixo para a Mortosa Velha, chamávamos nós a Mortosa Velha. Passava ali Parelhas, passava por ali por Guedes e tal, e eu ia lá para baixo para a Mortosa. Passava lá, que era a Casa Branca, e eu não via praticamente ninguém na rua. Eu ia de bicicleta, eram para aí 7h30 da manhã, eu não via quase ninguém na rua, que eu achei que muito estranho, naquela hora já se via muita gente. Cheguei lá à casa da minha tia, e depois a minha tia saiu para o mercado, que era lá perto à Parelhas, à Praça de Parelhas. E ela foi, e ela disse-me, olha, vou ao banco e tal. Eu, como ia assim cedo, tomava sempre um pequeno almoço lá, que ela queria sempre que eu tomasse um pequeno almoço com ela. E ela foi ao mercado e depois demorou-se muito. Eu estava a trabalhar, costurar o que é que ela me mandou fazer. E depois ela chegou muito aflita, eu não sei o que é que está a passar, qualquer coisa, isto, eu não sei o que é isto. Mas diz que foi um golpe de Estado e estava no banco, eles fecharam o banco e nós ficámos lá todos dentro, ninguém saía para fora, não nos deixavam sair. Na praça, acho que os vendedores começaram todos a arrumar as tendas, porque aquilo começou a espalhar-se que estava a haver uma revolução. E ela veio para casa e eu disse, realmente, eu passei, não encontrava ninguém na estrada. Achei muito estranho, aquilo era deserto, não se via ninguém. E eu ainda tinha um percurso grande a fazer. Mas aquilo passou-me assim, tipo, depois é que nós na altura, eu não tinha televisão, pouca gente tinha televisão. Eu ouvia as notícias no rádio, que tinha um rádio, depois eu ouvia as notícias no rádio. Mas depois lembro-me que na altura era o meu namorado, eles vieram
lá, penso que foi em novembro. E notou assim grandes diferenças na aldeia do antes e o depois? Não tem. Não. Foi assim gradual, mas Foi, eu não se notou assim nada de especial. foi para Moçambique. Ele lutou na guerra colonial. Ele era radiocomunicador, ele estava mais no quartel. Não sei se chegou lá em 2 anos. E mantinham contacto? Era as cartas. Era os aerogramas. Os aerogramas, que eu ainda tenho aerogramas, que eu acho que é muito engraçado. E eram aquelas cartas de avião, aquelas cartinhas de avião, e era isso. Ele escrevia muito, escrevia muitas coisas, muitas vezes punha-me devagar, porque ele estava mais na parte de... E depois eu também tinha um problema de asmático, que ele é asmático crónico. E depois aquilo tinha crises. E de vez em quando lá para o hospital, ele estava às vezes internado, parece que eu para Bula ou não sei o quê. Acho que o quartel estava instalado no lago do Niassa. Acho que o lago é muito grande aqui, um lago. Ele disse-me que até era do tamanho de Portugal, esse lago. E o quartel era instalado lá. Nessa parte, não sei. Não sei se aquilo era tipo ilha, não sei. Às vezes ele fala nisso. Mas ele nunca andou na luta de... Pois, não. Foi no quartel, ficou no quartel. Foi sempre mais no quartel. Ele fazia as transmissões, que era lá por códigos, também às vezes fala em código, fazia. Sim. As nossas brincadeiras, aquilo era... Olha, saltávamos à corda, era uma brincadeira. Jogávamos às escondidas, era uma brincadeira. Jogávamos aquilo da macaca, jogo da macaca. Jogávamos à concha. A concha eram as cápsulas das garrafas. Da carica. Essas caricas. E nós, pronto, punhamos uma pedra e depois eram 2 ou 3 a tirarmos a carica. A que ficasse lá mais perto, punhamos, por exemplo, eram 3 a jogar, punhamos umas em cima das outras. E depois, o que ficasse mais perto é que ia jogar primeiro. Estávamos 3 ou 4, tocávamos com a pedra, as que ficassem viradas ao contrário eram nossas. As que ficassem viradas assim, jogava o outro a seguir, porque aquilo era conforme o que estava mais perto, que era o primeiro, o segundo, o terceiro. E muitas vezes o primeiro, se elas virassem todas, nós ficávamos com as caricas todas. E depois eles iam perdendo as deles. Nós aproveitávamos aquelas velhas todas amassadas, aquilo era assim. E às vezes alguns ficavam sem nada. Nós depois emprestávamos uma, mas depois quando eles tinham que nos dar. Havia os bailaricos também, os bailaricos. Aqui, olha, aqui no Partidoense, que é aqui perto, faziam uma altura que todos os fins de semana faziam bailaricos. E eu, quando era jovem, mas o meu pai não me deixava ver os bailaricos, não me deixava. Ali no Saavedra também fazia. Eu, na altura, não vinha porque não me deixava. Quer dizer, quando era o carnaval, o que é que nós fazíamos? Eu, a minha irmã, que a minha irmã é mais nova, 3 anos e tal que eu, nós somos muitos, mas é mais rapazes. Nós raparigas, ela era mais próxima de mim. E então nós mascarávamos, umas roupas mascaradas e tal. E o meu pai, depois do meu pai também foi trabalhar para a água. Porque o meu pai depois era responsável de uma fábrica de água, também de Novas. Ele saiu aqui da Avícola, lá por chatices que houve, e foi para lá. E então, ele só vinha ao fim de semana. No fim de semana, nós houvesse assim um bailarino, por exemplo, e às vezes havia um ou outro fim de semana que o meu pai até nem vinha, porque ele muitas vezes também no estrangeiro ver exposições e faziam também lá material daqui, os patrões da fábrica, e o meu pai ia lá e nós já ficávamos mais lá à vontade. Eu, por exemplo, e a minha irmã,
E depois nós mascarávamos e íamos ao baile, uma vez, mas nesse dia era um domingo. E nós viemos e íamos dar uma volta, bicicleta e tal. O meu pai, pronto, nós viemos nos mascarar em casa da minha tia. E fomos ao baile. Ainda havia um clube também ali, ainda não era o Sabete, não era o Sabete, era o clube da Baroa. Nós andávamos lá, no baile de mascaradas, ninguém sabia quem era, ali andava. Quando olhávamos lá para cima, e o meu pai lá em cima, a ver. Quer dizer, o meu pai não nos conheceu, porque nós estávamos mascarados, mas nós ficámos, eu fiquei logo intimidada. Meu Deus, parece logo ele está-me a ver, estou eu. E a minha irmã, lá com a vizinha, com uma vizinha nossa também, que era a tal da loja, também, essas andavam sempre mais, como eu era a mais velha, eu era mais. Eu já estou cá a arrumar-me e tal, quando podemos. Quando ele saiu de lá, nós fomos lá acima, estava lá uma colega nossa também, que também tinha ido mascarada, levou os sapatos altos e aquilo tinha umas escadas muito de madeira, aquelas escadas muito a pique. Desequilibrou-se e caiu por a escada abaixo. Estava a polícia, embaixo de cunhaco, tinha sempre a polícia nos bairros. Ela veio por lá descarrilada por a escada abaixo, bateu lá nas pernas do polícia, ficou logo à rasca, aleijou-se. Olha, já acabou ali a festa. Eu fiquei triste porque a gente vai dar mais um bocadito, mas já não deu porque tivemos que ir com ela. A minha irmã não ficou, mais a Fátima, mais a nossa vizinha. Mas eu tive que ir acompanhá-la à casa porque aí já acabou a festa. Mas aquilo era engraçado. Depois depois mesmo de casada, e já com as minhas filhas, nós arranjámos um grupo, mas isso aí já havia ali clube e tal, isto já mais para diante. E nós chegámos a ter um grupo grande que nos mascarávamos todos mascarados, com aquelas caretas, com tudo, e lá vínhamos para a bailaria, porque aquilo era muito engraçado. Muitas vezes vestíamos os homens de mulher e as mulheres de homens, só olhar para aquelas figuras, nós, pronto, era rir, era divertido, por acaso era. E tivemos momentos assim engraçados. E depois havia aquela malta que vinha sempre atrás para ver onde é que nós íamos, onde é que nós morávamos, porque alguns queríamos conhecer. Eu lembro-me uma prima do meu marido, que ela é assim alta, e nós viemos aqui ao Sabete, e as minhas filhas também iam, as caraditas e tal. E então nós íamos, nós divertíamos muito porque íamos meter com as pessoas e eles sempre nos queriam conhecer e aquilo era engraçado. Eu lembro-me, nessa altura, era aqui o nosso médico, o Dr. Esteves, que também é um dos sócios do clube, e estava sempre pelos bailes. E isso aí deu-nos muita graça, porque ela foi e disse: "Oh, doutor, não quer dançar comigo?" E ela despertava a voz, eu também não conhecia porque era branca. E ele disse: "Olha, ou abre a mão, ou fecha a mão", foi agora assim uma coisa, ou fecha ou abre a mão, já não sei. Foi qualquer coisa, ou fecha a mão. E ela fez com a mão. E eu: "É homem, é homem." E ela: "Ué, tem essas meias." Então, olha, já viste que eu estava a dizer que eu sou homem? Isso eu estou à beira dele, ele é grande, ele é pequeno, tu és grande. És homem, depois tu também. Olha, aquilo era engraçado, nós tivemos alturas muito engraçadas, que agora acabou tudo, depois acabaram os bailes, acabou isso, e vinha muita gente de fora para aqui. Há aqui muita gente que ficou por cá, de Oliveira, de São João da Madeira, sei lá, de muitos lados, que vinham aos bailes para arranjar as namoradas. E ficavam por aqui alguns. E eu, por acaso, não foi o meu caso, porque eu não ia ao baile, o meu namorado era da banca, mas eu não fui ao baile. mas isso era uma das coisas que animava muito aqui. Isto tinha muita vida, muito mais vida do que agora. Porque às vezes havia bailes ao sábado e ao domingo,
havia o despique do baile ali com o Saavedra. E depois, quando se começou a acabar com essas coisas, pronto, isto morreu um bocado. Também começaram a abrir as discotecas e aquela malta mais jovem começou a ir para lá. Isto era saudável.